Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é uma novidade no simulador imobiliário da Caixa. É a possibilidade de fazer simulação de cenários e verificar a eventual variação na prestação e no saldo devedor. Vamos lá? Então, a Caixa lançou, em março, algumas novas funcionalidades no simulador habitacional. Mas antes da gente falar sobre, mostrar para vocês as novidades, nós preparamos uma apresentação aqui para contextualizar como que está hoje as possibilidades de modalidade de financiamento, de indexadores, de taxas de juros que o mercado imobiliário apresenta. Vamos lembrar um pouco as modalidades de juros e de indexadores que o mercado imobiliário hoje tem. Nós temos o tradicional, que é a taxa de juros fixa mais TR, esse é o mais comum que existe até hoje. A possibilidade de indexar ao IPCA, então é uma taxa de juros fixo. De vez a TR, você tem o IPCA como indexador. A outra possibilidade é o pré-fixado, ou seja, só tem juros fixos. E agora nós temos a questão do que a gente chama de juros misto, que seria uma taxa de juros fixa mais o rendimento da poupança. Como a poupança, o rendimento dela varia de acordo com a Selic, então é como se fossem uns juros flutuantes. Eles podem subir como recuar. Nós fizemos um vídeo sobre esse tema aqui, nós vamos deixar um card que tem um maior detalhamento de como funciona. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é as expectativas de mercado. Então, por isso a gente está trazendo aqui o último relatório Focus do Banco Central com alguns dados. Então, nós temos aqui a projeção do IPCA para 2021, 4,81, para 2022, 3,51. Já a Selic, vejam, que a projeção do mercado é que a Selic chegue a 5% no final de 2021 e vá para 2022 com a taxa de 6%. Com relação aos indexadores, a gente tem uma comparação aqui entre o IPCA e a TR. Como a gente pode ver, a variação no IPCA é muito superior. A TR tem essa média aí, mas ela, nos últimos 3 anos, ela está zero. E se a Selic não subir acima de uns 7%, 8%, ela vai continuar zero. E aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bom, pessoal, a gente mostrou como está o cenário atual, a questão da possibilidade de continuidade do Banco Central a subir a taxa Selic, a perspectiva do IPCA, da inflação, né, que neste momento ele está com viés de alta. Né? Então, agora nós vamos mostrar essa nova funcionalidade do simulador da Caixa, que acho que muita gente não reparou dessa novidade. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Estamos na página da Caixa do simulador imobiliário. A primeira coisa que a gente escolhe é a modalidade. Vamos simular aqui um imóvel novo. Essa novidade, pessoal, é para os financiamentos no SBPE. Nos programas de habitação popular, só tem uma opção, o financiamento tradicional. Então, vamos supor aqui 400 mil da bruta, a gente vai colocar uns 15 mil. E aqui tem as opções, né? Então, eu vou colocar que eu possuo conta e que eu quero ter relacionamento com a Caixa. Então, daqui das opções de procotista, SBPE, conta salário com relacionamento e aqui o SBPE poupança. Aqui embaixo a Caixa já mostra gráficos comparativos de cenário, mas esses cenários aqui são estáticos, ou seja, TR0 e IPCA 4. TR0 IPCA 7, TR0 IPCA 10, TR0 IPCA 13, TR0 IPCA 15. IPCA não tem teto. Quanto for a inflação, ele vai reajustar o saldo devedor e a prestação. Vamos primeiro simular o tradicional. Então, a gente tem aqui o imóvel 400 mil, você pode financiar até 420 meses, a cota de financiamento é 80%, valor de entrada 80 mil. Saque
Aqui você pode alterar. Uma coisa interessante aqui, ó, veja, a prestação está em torno de R$ 2.800 e poucos reais aqui. Então, eu vou diminuir o prazo só para a gente ver a diferença. Vamos colocar aqui 360. Vejam que alterando de 420 para 360, a prestação vai de 2.800 para 2.900. Então, muitas vezes, é vantajoso para o cliente fazendo um menor prazo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui que fala das opções de negociação. Uma das opções de negociação que tem é a dilação ou dilatação de prazo. Se a pessoa fizer um prazo máximo, ela não vai ter essa prerrogativa negocial. Então, quanto menos meses você fizer, melhor, você vai pagar menos juros, desde que você tenha capacidade de pagamento. Vejam que a variação aqui foi de mais ou menos R$ 100 na prestação, só que tem aqui 5 anos a menos. Então, de repente, vale a pena fazer. O sistema de amortização, você pode alterar, pode fazer no price. Inclusive, tem a opção de você fazer no price e fazer um prazo ainda menor, porque você vai ter uma prestação menor. Tá? São opções que a pessoa tem que estudar para poder fazer. Essa aqui é uma taxa tipo assim, balcão, né, que é informada para todo mundo, mas dependendo do seu relacionamento, você pode conseguir uma taxa melhor. Então, como a gente demonstrou, a Caixa, na tela inicial, ela faz algumas comparações de cenários, mas os cenários são estáticos. A grande novidade é essa comparação de cenários aqui, que é que você estipula o cenário que você quer. Então, aqui na tela de simulador de cenário. Então, aqui você pode, por exemplo, dizer o quanto que é o cenário de IPCA. Então, vamos colocar aqui 4,30. A TR, vamos colocar 0, que continua essa Selic com a Selic atual é 0. E vamos colocar o cenário atual. Com a Selic a 2,75, a poupança rende 1,925. E aí a gente faz a simulação. Quando faz a simulação, olha que interessante. Ele mostra aqui todas as 4 opções negociais. Então, tem a IPCA, pós-fixado TR, a taxa fixa, o pré-fixado, e o crédito vinculado à poupança. Então, aqui a gente tem as comparações, vejam, tanto no saque como price, ou seja, você tem numa tela só as duas opções, saque e price, só que em algumas modalidades, como o PCA e a taxa fixa, a Caixa ela limita o prazo de 240 meses. Então, por isso que está diferente aqui os prazos. Nas demais, não. Então, as grandes comparações que a gente tem aqui, por exemplo, vamos fazer no IPCA. Você tem a taxa de juros mensal, em todos eles, para você comparar. Você tem a prestação. Veja, que no saque a prestação é 2,2885, e você tem na price 1,99973, primeira prestação. Você tem aqui a menor prestação, que vai ser essa inicial, e a maior prestação que você vai ter naquele cenário que nós colocamos lá. A maior prestação, 3.179,16, e no price, 4.582,37. Aqui nós temos o tradicional, a prestação inicial 2.910,59, com price 2.259,77. A maior prestação vai ser essa, a inicial, e a menor 919,44, e no price é a mesma. Na taxa fixa ou pré-fixado, vejam que a gente tem uma taxa de juros maior, 9,5, a prestação inicial 3.343,18, e a menor prestação 920,64. A maior vai ser a primeira, né? Já na tabela price, ela começa mais baixo, mas ela é fixa o tempo todo. Já na poupança, a taxa de juros efetiva 5,67, o prazo 360 meses, a primeira prestação 2.389,23 no saque, no price 1.848,46. A maior prestação vai ser a primeira e a menor prestação 917,99. Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar é esse o cenário de quanto que vai ficar a prestação no futuro. Achei muito interessante essa opção, porque você tem os 4 cenários e você tem como comparar a primeira e a última prestação. Aqui, mais para frente, você tem graficamente isso. Vejam aqui. Em azul, o IPCA, que você vai poder verificar graficamente em cada prestação. Olha aqui. Ele vai mostrando as variações em cada modalidade, em termos de valor. Tá vendo? Ele vai mostrando nas prestações aqui. Você tem a taxa fixa, que ela vai caindo, como a gente viu anteriormente, o mesmo perfil que tem no tradicional para a TR e no IPCA. O que varia aqui é o valor da prestação, né? de um para o outro. E aqui na tabela price, sendo que em 2 modalidades tem a limitação de prazo, 240, e aqui é o gráfico de prestação. E mais para frente aqui, você tem o gráfico de saldo devedor, sendo que a única variação é o IPCA, que tem essa curva maior, projetou
4,3, né, durante o prazo integral, né? Ou você pode fazer outros cenários também, a gente vai fazer exemplos aqui. E os outros 3 é igual, todos eles utilizam, com exceção da taxa fixa, da prefixada, o indexador como TR. E aqui na Price, sendo que tem a limitação de 240 meses para 2 produtos. Vamos fazer outro tipo de simulação? Vamos simular aqui com estresse aqui. Vamos colocar um IPCA, por exemplo, de 15%. Aí, nesse cenário aqui, vamos colocar uma TR de 2%. E, nesse caso aqui, a poupança vai para 6,17%, que é o máximo que ela tem de rendimento anual, que é aquele 0,5% ao mês capitalizado. Então, aqui já é um cenário diferente. Tem um IPCA altíssimo, uma TR alta para os padrões atuais. Vamos fazer a simulação. Aí, no IPCA, vejam a variação da prestação. Está simulando aqui com 15% de variação do IPCA. É uma tijolada, ou seja, não é para qualquer um esse cenário aí de IPCA tão alto. Aqui a TR já tem uma variação maior também. Primeira prestação, 2.912,06. A maior prestação vai ser a segunda, 2.914,56. E a menor, 1.645,15. Vejam a diferença. No outro cenário, a pressão ficava bem menor, que a gente colocou a TR 0. E hoje aqui nós colocamos a TR de 2%. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente, né? De quanto que vai ser essa variação. A taxa fixa, ele é igual, ou seja, não tem, porque ele não tem indexador. E a poupança, que a gente tinha em torno de 5,6 de taxa, com 6,17, ele tem uma taxa de 9,92, que é o teto, que é 6,17 mais o 3,75, se eu não me engano, que é essa taxa aqui que a Caixa está dando. Então, aqui a gente tem a taxa de juros mensal, a primeira prestação, 3,447,53, a maior prestação é a segunda, 3,450,31, e a menor, a última, 1.647,85. Escolha de indexadores é importante na hora da contratação. Vejam que o IPCA ele é adequado para faixas de renda maior, para quem tem folga de renda para bancar esse tipo de variação na prestação. Vejam que nesse cenário aqui, a opção pela tradicional, a prestação ela é bem menor que o cenário com a poupança. Logicamente, se a gente subir a Selic e tal, a taxa de juros não vai ser essa, provavelmente vai ser maior. É só para comparar como é que seria a evolução do saldo devedor e da prestação. Vamos ver graficamente? Então, aqui nós temos a grande variação do valor da prestação, tanto no saque como no price. O IPCA subiria nas alturas, né? Os demais seriam mais ou menos equilibrados, como a gente tem. E o saldo devedor, a mesma coisa. Veja a barrigada que dá o saldo devedor na opção pelo IPCA. Vamos tentar simular agora um cenário mais factível. Vamos colocar... Então, coloquei a IPCA e a poupança iguais a TR 0. Nesse cenário aqui, a TR continua 0. Vamos fazer a simulação. Então, o que a gente tem aqui? O IPCA de 3,50, nós temos a primeira prestação 2,28,28, a maior prestação 2,570,89 no saque e no price com prazo menor 3,940,50. Menor prestação é a primeira. Até esse aqui é fixo, a gente deixou sem variação, então é a mesma, não tem novidade aqui. Prestação inicial 2,910. Vejam, a grande diferença aqui. Na modalidade tradicional, a prestação no saque ela vai caindo. E no IPCA, com essa variação de 3,5, ela vai subir. Então, isso é importante de salientar. Então, o IPCA é adequado para prazos menores e para quem tem uma sobra de renda relativa para poder aguentar esses aumentos de prestação. A taxa fixa também não tem novidade, é o mesmo cenário, não tem variação, não tem muito o que falar nela. E a poupança, a gente colocou 3,5, então ela vai ter uma maior variação. Então, a primeira prestação 2.785,81 e a última, que é a menor, 919,09 no saque. O price, a prestação é igual, que a variação a gente colocou a mesma taxa. Vamos ver graficamente. No saque a gente tem uma evolução menos significativa. A tabela saque ela tende a subir um pouco a prestação e os demais a evolução natural. O price é a mesma coisa, só que o price tende a crescer mais
O saldo devedor, vejam que a barrigada do IPCA é menor do que aquele dos 15% de IPCA. Aqui no prazo você tem a limitação de prazos. E aqui a gente pode brincar com outros cenários. A gente pode pôr um cenário de 5%, por exemplo, de 5% a poupança 4, por exemplo. Podemos fazer a simulação. Vejam aí, a variação nesse cenário, a TR continua zero, né? Porque a TR só vai subir, acho que acima de 7, 8%, que ela começa a aparecer com algum valor. Então, a mesma coisa aqui, você tem a prestação 2,29, você tem na TR 2,910, você tem na fixa 3,343,18 e na poupança igual a TR, né? 2.910,59, que coincidentemente ficou a mesma taxa de juros, né? O que a gente tem que ressaltar também, a questão da poupança, a variação é nos juros e não no saldo devedor. Porque no saldo devedor continua o mesmo indexador que é a TR. Então a questão é, se a poupança subir, o que sobe é a prestação e não o saldo. Já no IPCA, você vai ter a subida da prestação e do saldo devedor. Aqui graficamente, e o saldo devedor também graficamente você tem como ver. Achei interessante a questão de você verificar valores, você poder comparar as condições de financiamento para você poder escolher o mais adequado. E principalmente poder simular o que vai acontecer, variação de opções de escolha da modalidade de taxa e o indexador do saldo. Aí, pessoal, nós procuramos mostrar essa novidade no site da Caixa, de você poder comparar cenários diferentes com variação de IPCA, da TR e do rendimento da poupança, para você poder escolher a modalidade de financiamento. Inclusive, a gente pode ser utilizado por qualquer pessoa para verificar as condições e os cenários futuros. A maioria dos simuladores por aí, como tem na própria tela inicial, são cenários fixos. E essa novidade da Caixa permitiu você fazer de acordo com o seu pensamento. Então, você pode pegar lá semanalmente o relatório do Focus, que o Banco Central divulga toda segunda-feira, e fazer a simulação do cenário. Para quando você for fazer a escolha, você fazer a escolha adequada. Ou, eventualmente, você negociar a portabilidade de crédito e, eventualmente, pensar em mudar de linha de crédito. Então, você, por exemplo, está na TR, você quer saber se a poupança será uma boa para você. Então, você pode simular essa condição, né? Então, não serviria só na concessão, mas serviria também nesse tipo de modalidade de negociação de portabilidade de crédito. Bom, pessoal, essa é a grande novidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer questionamento, façam seu comentário. Eu acho interessante compartilhar, que mais pessoas possam saber dessas novas funcionalidades no simulador da Caixa. Um abraço, pessoal. Até a próxima.